Estamos ao vivo, dia 29, dia 30, né? Dia 30, 29 foi ontem, 30º dia aí dessa série falando sobre Jesus. Hoje a correria tá grande, tô aqui com a minha choferina, ela aí. O negócio tá tenso, a gente tá resolvendo algumas coisas aí de trabalho. E como a gente tem um negócio familiar, né? Queria falar com vocês sobre esse tema Jesus, mas falando sobre família. Eu acho muito legal a relação que Jesus tinha com a família dele, né? Muitas pessoas não sabem ou ignoram o fato, né, de que Jesus tinha irmãos consanguíneos, ou seja, Maria e José tiveram outros filhos. A própria Bíblia fala sobre isso. Irmãos e irmãs. Segundo estudos que nós temos aí, muitos teólogos falam também sobre isso, a média de família de um judeu naquela época era aí de 3 a 4 filhos, alguns podendo ter até mais, mas no mínimo aí tinham aí 3 filhos aí, os judeus na época de Jesus. E claro, Maria era virgem até o nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu, ela continuou tendo relações sexuais com José, seu marido, nasceram outros filhos normalmente. A Bíblia fala de alguns desses irmãos de Jesus, mais especificamente de 2, que é Tiago, não confundir com Tiago, que caminhava com Jesus, que fez parte da equipe de 12, não é esse Tiago, era outro Tiago. E fala sobre Judas, aquele que na Bíblia tem a carta de Judas. Não é Judas Iscariotes que escreve aquela carta de Judas, que só tem um capítulo, né? Esse Judas é o irmão de Jesus. E é muito engraçado que tanto Tiago quanto Judas, que era o irmão de Jesus, só começam a acreditar ou só começam a falar de Jesus depois da ressurreição dele. Os teólogos confirmam de que, e os historiadores também, de que esses irmãos de Jesus só começam a caminhar, a acreditar naquilo que ele defendia, o evangelho do reino, depois que Jesus morre e ressuscita o 3º dia. Mas tinha uma pessoa que sempre acompanhou o ministério de Jesus, que era Maria, sua mãe. Maria era muito ativa no ministério de Jesus. Inclusive a Bíblia fala de mulheres que sustentavam, a partir dos seus trabalhos, enfim, o ministério de Jesus, cozendo coisas, enfim, trabalhando e conseguindo recursos financeiros também. Maria fazia parte desse grupo de mulheres que ajudavam aí dentro do ministério de Jesus. Você vê, por exemplo, Maria ali aos pés da cruz, e o único discípulo homem de Jesus que estava ali era João, né? A gente sabe muito bem disso, tanto é que ele fala para Maria: eis aí o seu filho, e filho, eis aí a sua mãe, quando fala para João e fala de Maria ali, quando estava para ser crucificado. Mas a relação de Jesus com a sua família era muito legal. Existem muitos teólogos, muitos pregadores que às vezes falam assim: Jesus não dava importância para a sua família, usando aquele texto, né, quando ele estava pregando ali perto da Sermão da Montanha, falou assim: aqui ó, chegou sua mãe e seus irmãos. Falou assim: não, quem obedece o meu pai, esses são minha mãe, irmãos e mãe. Você tem que entender o seguinte: Jesus estava dando um exemplo. Jesus não era negligente com a sua família, muito pelo contrário. Jesus ele dava assistência para a sua família. E isso é tão comprovado, de que sua mãe estava com ele. Provavelmente os seus irmãos não estavam muito junto com ele, porque tinham as suas profissões, as suas famílias, com certeza, com relação a isso. Mas Maria, que era a mãe, e era a responsabilidade de Jesus como primogênito de Maria e de José cuidar de sua mãe, ele cuidava, ele dava sustentabilidade. E mais uma vez eu volto a falar naquilo que o próprio Jesus fala na cruz do Calvário, né? Quando ele sobe, ele morre ali na cruz do Calvário, ele entrega Maria aos cuidados de João e João aos cuidados de Maria, porque ele iria morrer, né, e ressuscitar depois do 3º dia. Mas ali dentro da cultura judaica era o filho mais velho que tinha que cuidar da sua mãe. Então Jesus mostra essa preocupação com a sua mãe quando entrega ela aos cuidados de João. E claro, quando entrega também João aos cuidados de Maria. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, mas é sempre bom lembrar
tirando Pedro, a maioria dos 12 que caminhava com Jesus era tudo gente abaixo dos 30 anos. Isso é fato, porque quando se tem aquela passagem da questão da cobrança de impostos, Jesus estava com todos os seus discípulos ali, mas eles entregam cada um 2 moedas, né? Pedro vai lá, pega o peixe e da boca do peixe tira 2 moedas. Para quem? Uma para ele e outra para Jesus, porque eles eram os únicos daquela equipe que estavam acima dos 30 anos. Todos os outros estavam abaixo e por isso, claro, não precisavam pagar impostos. José fala sobre isso e outros historiadores falam sobre isso também. João, por exemplo, esse mesmo, aquele que reclinava no peito de Jesus, era um adolescente, devia ter seus 16 anos de idade quando Jesus começa a chamá-lo para caminhar com ele ali na equipe de 12. Então, Jesus tinha um zelo muito importante com a sua família. A sua família sempre andava com ele, e a gente vê isso nos evangelhos. A gente também vê que a família não acreditava muito no chamado dele. Mas era inegável a questão de que Jesus fazia grandes coisas, né? Operava milagres e tudo mais. Mas os seus irmãos, por exemplo, só foram acreditar nele depois que ele ressuscitou ao 3º dia. Família é importante e Jesus fala sobre isso. E a gente tem que entender de que quando nós estamos com a nossa família, estou falando de família aqui consanguínea, né? Ela também tem uma relevância, é o nosso primeiro grupo social. Jesus levava muito a sério essa família. E eu vejo, depois quando eu leio a carta de Judas, por exemplo, como que a influência de Jesus foi importante na vida dos seus irmãos, no caso específico de Judas, que escreveu ali um capítulo, né? Então, assim, não negligencie a sua família por causa do ministério. Isso é importante. Existem muitas pessoas que às vezes priorizam a questão do seu ministério no lugar da família. Você tem que entender que o seu ministério mais importante é a sua família, é sua casa, você que é filho, seus pais, seus irmãos, você que é marido, sua esposa, seus filhos, você que é esposa, seu marido e seus filhos. É seu primeiro ministério, mais importante. Depois vem a igreja. Mas você tem que entender o seguinte: acima da sua família só está Deus. Rodrigo, mas você está falando entre ministério e família, são coisas diferentes? Sim, Deus está acima de todas as coisas. Mas você tem que entender que a sua família está acima do seu ministério, que é o seu trabalho. E como que você entende isso e como que você faz isso? Só olhar para Jesus. Mais uma vez eu falo sobre isso, é a 3ª vez que eu estou falando sobre isso, então é importante. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, ele sabia que iria morrer e ressuscitar, mas mesmo assim, entregou sua mãe Maria aos cuidados de João, porque a cultura da época, quem sustentava a família era o filho mais velho. Como Jesus estava morrendo, ele sabia que precisava de alguém para cuidar da sua mãe. Olha só, Jesus na cruz, ele teve todo o zelo e todo o cuidado para garantir a sustentabilidade da sua mãe. Pense nisso. Família é importante. Pense nisso e que você possa ter um tempo bom com a sua família. Um abraço.